Vocês sabiam que vocês podem ter um enraizamento desse jeito? Olha só quantas raízes novas, né, esse denfal tá emitindo. Olha o tanto que tá bonita a planta. E vocês sabiam que vocês podem ter esse resultado aí na sua casa sem usar nada? Vocês não precisam usar enraizador, vocês não precisam usar nada. Vocês podem até ver que esse aqui, ó, até sem o adubinho orgânico ele tá. E mesmo assim, ele tá desenvolvendo, né, todas essas raízes novas aí e tudo mais. Tem outras catleias aqui também, ó. Olha só o enraizamento. Essa aqui ela já tem um adubinho orgânico e tudo mais. Só que assim, o requisito principal para sua orquídea enraizar e se recuperar é o jeito que você planta e como você molha, né? Também o ambiente no qual você cultiva ela. Então eu ando recebendo muitas dúvidas, muita gente que tá com planta que plantou, né? A orquídea estava bonita e do nada a planta começou a morrer, começou a amarelar, começou a ficar feia, não enraiza, não vai para frente de jeito nenhum. E eu vou usar hoje como exemplo algumas plantas que eu tenho aqui. Essas aqui, ó, naquele lado ali, eu coloco só plantas que estão um pouco debilitadas. Então, ali é meio que um local de recuperação das orquídeas e, curiosamente, todas essas plantas que estão ali foram orquídeas que eu comprei, elas já vieram naquele substrato antigo, né? E já estava muito velho o substrato, já tinha muito tempo que elas estavam ali, estavam precisando de um replante urgentemente, né? E aí, quando eu adquiri elas, devido a elas estarem nesse substrato muito velho, muito antigo, elas já estavam muito debilitadas. Então, elas foram para a parte de recuperação, porque são orquídeazinhas muito feinhas, né? Que não estavam se desenvolvendo tão bem. E eu já estou conseguindo ter um resultado com elas e vou ensinar vocês também a ter esses resultados, né? E explicar que não é o que você usa, tá? Não é o enraizador que você usa, não é o adubo que você usa que vai fazer a sua orquídea se desenvolver bem. E sim, né, a maneira que você está cultivando, o local onde você está cultivando, o nível de sol que elas estão pegando e a umidade, tá bom? Então o vídeo vai ser muito legal, vou falar bastante aí sobre o enraizamento delas, né, para vocês terem também resultados desse jeito e explicar o porquê que às vezes você replanta uma orquídea e ela não vai muito bem, ela fica feia, ela não desenvolve, ao invés dela ir pra frente, ela vai pra trás, não é? Então acompanhe o vídeo aí até o final, espero que vocês gostem, já vai curtindo, compartilhando com seus amigos e se inscrevendo no canal e bora pro tema de hoje que vai ser muito legal, vamos lá! Então vamos lá, pessoal. Ó, em relação às orquídeas, quando a gente compra, eu já falei várias vezes aqui no canal. Eu acho até que no vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre esse assunto, né? Que sempre que você compra uma orquídea e ela tá naquele mix, sabe? Naquele mix que às vezes mantém muita umidade, às vezes está muito velho, né? Que você pega, você, né, chega perto do mix, você já sente aquele cheiro de mofo e tudo mais. As orquídeas não gostam daquilo. Então a regra principal aí para vocês não perderem as suas plantas é replantar imediatamente. Não fiquem focados muito na floração. Tá bom? Ah, porque a planta tá florida, tá bonita, eu não quero replantar, porque senão ela não vai desenvolver, ela vai perder a floração. Para você que quer cultivar suas orquídeas, ter uma coleção e mexer com isso, né? Cultivar essas plantas sempre, vocês têm que dar prioridade pro vegetal delas e não pra floração. Então, lá vai uma dica muito legal, quando vocês forem em floriculturas, em viveiros, em supermercado, sabe aquelas promoções que tem, às vezes de orquídea que tá um pouquinho mais feinha, né? Orquídea que já acabou a floração ou então que a floração tá mais feinha, que fica mais barato, vocês vão olhar, eu vou ensinar para vocês aqui uma dica muito legal para vocês escolherem as plantas certas e terem um resultado interessante. Vocês vão observar o vegetal da planta, tá bom? Mas principalmente o pezinho dos bulbos, tá? Se esse pezinho aqui tiver amarelado e seco, não é muito legal, tá? A planta provavelmente vai acabar morrendo, porque quando elas estão no supermercado, naquele substrato velho, geralmente o pessoal molha bastante, né? Então, assim, eles não têm uma frequência de regas, eles não, às vezes não entendem como que molha demais essas plantas e tudo mais, né? E acaba afogando elas e isso causa o apodrecimento das raízes, apodrecimento do rizoma e tudo mais, né? Então tomem bastante cuidado. Do mesmo jeito, quando vocês forem comprar uma orquídea que esteja florida, não dê tanta importância para a floração, porque às vezes a pessoa vai lá, olha a floração dela, nossa, que flor incrível, né? Mas o vegetal não
não tá tão legal. Já aquela outra ali, a floração tá mais feinha e o vegetal tá incrível. Então, assim, muita gente olha pela floração e não pelo vegetal. Olhem a planta por inteiro, tá? A floração é uma consequência, é um complemento. Então, sempre que vocês forem adquirir as suas plantas, assim, às vezes em orquidários, né? Às vezes em supermercados, viveiros, essas coisas, observa isso. Não dê tanta importância por floração, porque a floração é passageira. Vocês têm que ter a observação aqui, principalmente no vegetal da planta e, o mais importante, no rizoma. Esse pedacinho que liga um bulbo no outro, porque é daqui que sai raiz, daqui que sai broto, daqui que sai tudo. Com isso aqui podre, ela não desenvolve, tá? Às vezes até tá com a folhinha feinha e tudo mais, só que se essa parte aqui tiver bonitinha, você consegue fazer a planta se desenvolver bem. Então, já escolhemos a planta, segundo passo, igual eu falei para vocês, é replantar o mais rápido possível, tá? Porque se vocês forem deixar sempre ali naquele substrato, às vezes você vai molhando demais, o substrato tá velho, já tá mantendo umidade por muito tempo, a planta pode acabar morrendo. Então, a dica principal é essa: comprou uma orquídea, né? Escolheu ela bem, você vai replantar o mais rápido possível. Não se importe tanto com a floração, tá? Porque se você replantar ela no momento certo, comprar a planta certa, né? Observar todos esses aspectos, vocês vão ter um resultado muito legal e várias florações aí, né? Nos próximos anos. Tá bom? Que é uma coisa muito gratificante, né? Uma planta que você está cultivando, emitir uma floração e se desenvolver bem. Então é isso. Depois que você faz o replante, gente, não importa se você vai usar alguma coisa ou se você não tem nada para usar na sua planta para ela enraizar. As orquídeas, elas vão enraizar naturalmente sozinhas, tá? Então, ó, esse Denfal, ele tá aqui. Eu não tô adubando ele, tá? Por esses dias não tô mais adubando ele, só para mostrar para vocês o resultado que acontece mesmo sem adubação, mesmo sem usar nada. Só tô molhando ele normal, tá bom? E olha só o tanto de raízes que ele está emitindo. Então isso aqui é um exemplo, né, para vocês do que eu tô falando, porque ele veio naquele substrato velho. Quem acompanhou o canal viu eu replantando ele. Tem até uns pedacinhos, ó, de chip de coco e tudo mais. As raízes estavam feias, as raízes secaram todas, tá? Que isso é super comum quando você replanta. Porém, olha o tanto de raízes novas se desenvolvendo. Essa planta praticamente está salva. Se eu tivesse deixado ela no mesmo substrato, no mesmo vaso até hoje e molhando na mesma frequência de regas que eu molho as outras que estão no carvão, que é um substrato que seca mais rápido, já teria apodrecido, o rizoma já teria morrido, a planta praticamente, tá? Então, o que vai fazer a sua planta enraizar é o ambiente que ela tá, é a umidade que ela recebe, tá bom? E a luminosidade também. Então aqui, as orquídeas precisam de uma certa luminosidade do sol para poder se desenvolver. Não vai se desenvolver bem se ficar na sombra 24 horas por dia. Pelo menos de 2 a 3 horas de sol é necessário para que elas se desenvolvam bem, para que elas realizem a fotossíntese, né? E mostre esses resultados. A adubação é importante? Lógico que é. Já falei isso também no vídeo de ontem, né? A adubação é importante porque ela vai fazer a planta ficar mais forte, vai dar os nutrientes que a planta precisa para ela se desenvolver e com isso, né, vai ser menos frequente o ataque de pragas, de fungos e tudo mais. Então, tem que adubar, não tem jeito, tá? Elas vão ficar mais fortes, elas vão se desenvolver e os problemas que vocês vão ter com elas aí vão ser bem menores, bem menos frequentes. Porém, se você está começando agora, primeira plantinha sua, você não sabe o que que faz, comprou naquele substrato, replanta, só molhando, sem usar nada, tá? Pegando uma certa luminosidade do sol. Não pode ser só na sombra e também, né, não pode enfiar a planta no sol pleno, porque senão vai queimar tudo, né? Vocês já vão ter um resultado legal, tá bom? Essa aqui, por exemplo, ó, essa aqui eu tô adubando, mas mesmo que eu não tivesse, como ela tá num substrato que tem uma certa ventilação, o substrato não abafa as raízes, isso é muito importante, ela iria enraizar da mesma maneira, né, na qual ela tá enraizando aqui. Então, muita gente às vezes dá muita importância com o enraizador, com não sei o que mais, né? E às vezes acha que se não usar, a planta não vai desenvolver, a planta não vai para frente de jeito nenhum, e isso é mentira, tá? Elas vão se desenvolver, naturalmente elas vão emitir raízes, porque igual eu falo para vocês, orquídeas são plantas resistentes, elas não se entregam fácil, então se ela tá verde, se ela tá com a umidade certa, né? Se ela tá recebendo água aí para ela poder se desenvolver, nada em excesso, porque o excesso vai apodrecer as raízes e vai matar a planta. Por
Por isso a troca de substrato, né, deve ser feita após você comprar uma orquídea que está em um substrato velho, porque elas não gostam, igual eu já falei para vocês, elas não gostam de madeira podre, tá? Pelo contrário do que muita gente acha. E ela pegando a luminosidade correta para poder realizar a fotossíntese e tudo mais, já vai ter esse tipo de resultado aí. Por que que algumas pessoas plantam uma orquídea, vai lá, replanta e a planta não vai para frente? A planta fica feia, a planta cai as folhas, desidrata, seca a raiz e vai e acaba morrendo. Exatamente por causa do tamanho do vaso. Pelo contrário do que algumas pessoas acham, as orquídeas não gostam de vaso grande, tá? Elas não gostam. Quanto maior o vaso, mais demorado vai ser para a planta se desenvolver e mais demorado vai ser para ela se adaptar e enraizar também, tá bom? Elas têm que se sentirem confortáveis no ambiente que elas estão plantadas e elas têm que se sentir fixadas, tá bom? Então, enquanto ela não desenvolver as raízes e se sentir fixada ali, ela não vai mostrar um resultado satisfatório. Se você pega uma plantinha pequenininha, coloca em um vaso grande, o vaso vai, às vezes, manter muita umidade, né? Porque o vaso pequeno, geralmente, ele vai ter aquela umidade ali, só que vai evaporar bem rápido, né? Toda aquela água, toda aquela umidade, e isso não vai fazer a planta acabar apodrecendo, né? Até porque as raízes dela já estão aqui e ela consegue absorver a umidade que ela precisa, o resto vai estar evaporando. Quando o vaso é muito grande, fica umidade por mais tempo, entendeu? Então, tomem cuidado com isso aí. Se você plantou uma orquídea, o vaso está grande demais, você vê que a planta não está se desenvolvendo muito bem, coloca num vasinho menor. A regra que eu dou para vocês saberem o tamanho do vaso, é você colocar a planta e medir, ó, do brotinho dela até a borda do vaso, 3 dedos. Isso aqui é o tamanho ideal, evitem vaso fundo demais. Olha para vocês verem o tamanho desse denfal, ele está gigante. E olha o tamanhozinho do vaso. Ele estava num vaso enorme, que eu tinha plantado há muito tempo atrás, nunca quis mexer. Ele não estava se desenvolvendo bem. Coloquei nesse vasinho pequenininho, diminuí, tipo assim, a metade, né, do vaso, e a planta tá mostrando um desenvolvimento bem satisfatório, ó, o broto tá bem grandão, né, e ela tá voltando ao normal do que ela era antes. Então tomem cuidado. Muita gente tá perdendo orquídea porque tá tirando plantinha pequenininha de um vaso pequeno e colocando em um vaso gigante, tá? Muitas vezes, o que que eu faço aqui? Quando eu compro uma orquídea e ela tá naquele substrato velho, naquele substrato antigo que eu falei para vocês que tem que trocar, se o vaso não tá pequeno demais, né? Se a planta não tá apertada demais naquele vaso, eu simplesmente tiro o substrato velho, coloco o substrato novo e mantenho ela no mesmo vaso, tá? Então, não plantem as suas orquídeas em vasos grandes, porque isso vai atrapalhar no desenvolvimento e é por isso que muita gente às vezes tá perdendo as suas plantas, né? E outra coisa também, pessoal, plantas debilitadas, evitem plantar em cachepô, evitem plantar em vaso de barro, porque geralmente são tipos de plantios que não vão manter uma certa umidade, tá? Por mais que elas não gostam de umidade, que eu falo para vocês, elas precisam de, no mínimo, um pouquinho, né, daquela umidade ali para estarem se desenvolvendo. É lógico, sempre que vocês for molhar, tem que ter secado totalmente o substrato para molhar novamente, tá? Só que plantas debilitadas, elas não podem ficar em ambiente seco demais, tá? Tem que ter uma umidade no ambiente e pelo menos um pouquinho de umidade ali no vasinho para ela se desenvolver. Então aqui eu gosto muito de, quando eu tenho plantas debilitadas, eu planto sempre elas no vasinho de plástico. Depois que elas se recuperam, né, que elas estão bem enraizadas, que inclusive olha o enraizamento disso aqui. E vocês podem ver que está num vasinho minúsculo, né? Depois que ela tá bonitinha, já desenvolvida, se recuperou e eu quero plantar num cachepô, eu pego ela, passo para um cachepôzinho e tenho resultados assim. Entendeu? Então, plantinhas debilitadas, plantem em vasinhos bem pequenininhos, o mínimo possível, né? O tamanho do vaso aí, para que elas se desenvolvam bem, para que elas sintam, né, mais fixadas ali e consigam mostrar resultados para vocês mais rápido, tá? Quando a planta às vezes está num vasinho pequeno e tá saindo várias raizinhas para fora, isso aqui não é porque ela tá querendo um vaso maior, tá? É porque a planta já enraizou totalmente ali e tá lançando raízes aéreas, né, para poder captar a umidade do ambiente.
ambiente, que é muito importante também. Então, nesse caso aqui, eu não preciso trocar ela de vaso. O substrato tá bom, ela tá muito bem enraizada e ainda dá para ela ficar mais um ano aqui. Tá vendo que o broto não chegou na borda do vaso? Então, isso aqui, ó, mesmo que ela tá toda enraizada desse jeito, eu não vou mexer por enquanto. Só quando o brotinho dela chegar na bordinha do vaso para eu poder replantar. Mas, por que eu vou fazer isso? Porque ela já tá no substrato que eu sou acostumado. Eu comprei ela no substrato velho, replantei ela no carvão, porque eu cultivo no carvão. Se você cultiva em outro substrato, não tem problema nenhum, tá bom? É só vocês escolherem substratos que não mantenham umidade demais. E aí, depois que você trocou pro substrato que você está acostumado, pode deixar ali, tá bom? Você só vai trocar quando o vaso estiver pequeno ou quando você vê que o substrato tá velho demais, né? Mas se vocês plantarem no tamanho correto de vaso, vocês só vão precisar replantar quando o vaso estiver pequenininho demais mesmo, quando a planta já estiver saindo para fora do vaso, né? Então, assim, são essas dicas que vocês vão ter resultados satisfatórios, né? E nada disso vai ter a necessidade de vocês usarem vários produtos diferentes, né? Igual eu falei, eu adubo elas, é lógico, para elas ficarem mais fortes, terem mais nutrientes disponíveis para se desenvolverem e também para florescer. Só que você que está começando, que tem 1, 2, 3 plantinhas, não quer gastar com adubo nem nada do tipo, saiba que você pode ter resultados positivos fazendo simplesmente isso, plantando no ambiente correto e colocando a planta para pegar a luminosidade certa, né? Que vocês vão ter resultados bons, tá? As orquídeas, vocês têm que ter muito cuidado com o excesso de regas, porque elas vão morrer se você molhar demais. Se você molha de menos, elas só começam a desidratar um pouquinho, você vai lá, molha, ela volta ao normal, tá? Não que eu tô dizendo para você parar de molhar não, gente, pelo amor de Deus. Viu que o substrato secou, molha novamente, tá? E aí, nessa parte aqui das plantas que estão em recuperação, tem algumas delas que, na verdade, inclusive, são aquelas dali. Aquelas dali eu não adubei mais, eu não tô adubando elas, não tem nenhum tipo de adubo nem nada, simplesmente para eu mostrar para vocês, né, os resultados que eu tenho aqui, mesmo sem adubar. Essas aqui, eu joguei um adubinho nelas, tá? Essas aqui, elas estão sendo adubadas do mesmo jeito das outras ali, né? Só a Denfal que eu abri uma exceção para mostrar para vocês também. E olha só, essa aqui ela tá tendo adubação química, né, de crescimento e de floração, e só que sem o adubinho orgânico, já tá brotinho aqui, tá vendo? Saindo brotinho aqui. Então, ó, é isso que acontece quando você não replanta a sua orquídea que vem naquele substrato velho. Olha a situação, tadinha. Tá vendo, ó? Mas depois que eu replantei do jeito certo, olha ali, ó, já não tem nem umas 2 semanas que eu replantei. Essas aqui eu não mostrei o replante aqui no canal, não. Mas vocês podem ver ali o brotinho, tá vendo? Saindo o brotinho ali. Esse outro aqui é um dendrobium, ó, que veio super feio, super judiado. Eu tirei do substrato velho e tá aqui o brotinho novo, né? E aqui estão as que eu não tô usando adubo nenhum nelas. E vocês podem ver que da mesma forma das outras, ó, tá brotando, tá vendo? Ó, então o adubo ele vai ajudar a fazer a planta ficar mais forte, só que não é uma coisa que você é obrigado a fazer, você é obrigado a adubar, nada do tipo. Se você quer que a sua planta fique mais forte e tenha menos ataques de doença, você aduba, né? Olha só essa aqui, ó, tá vendo o brotinho novo saindo ali, ó? Essa aqui tá bem judiadinha, olha a situação que ela chegou pra mim, tá vendo? Essa outra aqui, ó, tudo saindo brotinho. Isso aqui é corte traseiro, né? As traseiras da planta, das catleias aí, ó. Que sai geralmente tudo feinho, só os bulbos, né? Mas eu tô aqui pra mostrar pra vocês. Olha essa aqui, ó. Tá vendo? Praticamente quase tudo seca, mas olha ali já a raizinha nova saindo. Então é isso, gente. O segredo delas é o jeito que você cultiva. Olha ali o tamanho da raiz daquela ali, ó. Tá vendo? É simplesmente o ambiente, né? Essa aqui tá até querendo sair flor, ó. Mas eu acho que não vai vingar não, porque ela tá se recuperando ainda, né? Então, assim, o ideal mesmo é você ter um ambiente bom, uma umidade ambiente legal. Se você não tem um orquidário, enche de plantas no chão para tudo quanto é lado, que a umidade vai subir, né? Vai aumentar e elas vão ter esse ambiente mais acolhedor, mais aconchegante, vamos dizer assim, para que elas se desenvolvam bem, né? Mas enfim, era isso que eu queria falar para vocês, porque ontem eu recebi várias fotos, né, de plantas que não estavam enraizando, de plantas que estavam morrendo, que
estava em vaso grande demais. E aí a maioria das pessoas que vem me perguntar fala assim: o que que eu uso, né, para fazer a minha orquídea enraizar? O que que eu uso para fazer a minha orquídea se desenvolver? Sendo que na verdade você não precisa usar nada. Você simplesmente precisa colocar no ambiente certo, molhar do jeito certo e replantar, né, o mais rápido possível quando elas vêm em substrato velho, para evitar que quando você for replantar, ela já tenha apodrecido totalmente. Principalmente as Phalaenopsis, é muito perigoso isso, tá? Você compra a Phalaenopsis, ela vem em substrato lotado de esfagno, se você não replanta, ela morre. Olha só essa aqui, ó, que eu comprei, eu replantei ela rapidinho, coloquei essa aqui no tronco, inclusive, olha ali, raízes novas, a planta tá bonita, tá vendo? E não teve nenhum problema. Se eu tivesse deixado no mesmo substrato que ela veio, teria morrido provavelmente, né? Então é isso, o segredo mesmo para ter os resultados certos são esses. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês hoje, né? Tomara que não tenha ficado um pouco confuso, porque eu juntei um monte de assunto em um vídeo só, mas é isso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, curte o vídeo aí, compartilhe com seus amigos, tá bom? Se inscreve no canal quem não é inscrito, ativa o sininho de notificação, porque aí sempre que eu mandar essas dicas legais, vocês vão estar recebendo aí, tá? Hoje eu fico por aqui, mas amanhã eu tô de volta em mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas. Um beijão pra todo mundo, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!